Olá, caríssimos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Ciência do Aprender e o assunto hoje é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Alguns estudos dão conta de que este transtorno hoje é o transtorno de maior espectro dentro da escola, né? Cerca mais ou menos de 5% da população em idade escolar sofre deste transtorno. Portanto, de grande importância para o nosso estudo, de grande importância para o conhecimento. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, na sua questão diagnóstica, a gente tem que sempre fazer o diagnóstico pela observação comportamental da criança. Não existem testes, não existem diagnósticos clínicos que comprovem o TDAH na criança. Apesar de que algumas análises neurológicas, alguns exames neurológicos mostram alguns tipos muito específicos de TDAH quando a criança tem algum tipo de trauma, uma intoxicação, caiu, bateu a cabeça, ou teve uma infecção ou coisa do gênero que afetou a parte pré-frontal do cérebro e algumas áreas subcorticais ali do cérebro. Mas de forma geral, o TDAH tem como causa principal duas disfunções, ambas nos neurotransmissores. A primeira disfunção é num neurotransmissor bastante conhecido da ciência chamado dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável, pela comunicação de um neurônio com o outro. E as crianças que têm TDAH, geralmente, na imensa maioria dos casos, ou tem uma deficiência da dopamina, ou tem algum tipo de dificuldade no transportador da dopamina, então o neurônio produz, mas não consegue levar para o outro neurônio, ou no receptor da dopamina. Essa é uma das causas mais comuns. E aqui a gente já falando um pouquinho sobre a questão da própria medicação, que hoje as pessoas que têm crianças, os pais, os professores que têm crianças precisando de medicação, criaram um tabu dizendo que a medicação é sempre uma coisa ruim. Não necessariamente. No caso do TDAH, se você não fizer intervenção medicamentosa, claro que devidamente analisada pelo seu neuropediatra, pelo seu psiquiatra infantil, enfim, você não consegue reverter alguns desses quadros, porque como o neurônio não consegue transmitir a informação, você acaba tendo uma agitação ali da criança e uma perda característica de foco, uma perda característica de atenção. As crianças que têm TDAH, normalmente elas são muito desorganizadas, estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, estão brincando aqui, de repente estão brincando acolá. Você vai perceber que uma das características justamente que levam a gente a identificar o TDAH são crianças que enquanto estão brincando, estão verbalizando o tempo todo, estão conversando o tempo todo. Então, é importante que os pais, as mães e os professores tenham essa noção de que a medicação ela não é uma coisa ruim. Ela é ruim se ela for usada sem diagnóstico, se ela for usada sem acompanhamento, se ela for usada, foi lá na farmácia, o farmacêutico disse que e eu já estou usando. Então, tem que se ter um cuidado muito grande, porque a partir do momento em que você tem o diagnóstico, a gente sabe que há uma disfunção nessa questão da dopamina, é importantíssimo que a gente faça o uso dessa medicação. Normalmente essas medicações, nesse caso em específico, elas não causam traumas, elas não causam dependência, elas não causam efeitos colaterais danosos. Então, se for acompanhado por um psiquiatra, se for acompanhado por um neuropediatra, não há problema nenhum. A única questão que eu sempre trago para os pais e para as mães é que sempre tenha uma segunda opinião. Conversou com o cara conversou ali 5 minutinhos com a criança, já deu o diagnóstico. Não funciona assim. Peça, por exemplo, a avaliação de um neuropsicólogo. Normalmente aqui na clínica que eu trabalho, nós fazemos pelo menos umas 5 a 10 sessões com o neuropsicólogo para a gente ter uma ideia do diagnóstico. A nossa psiquiatra aqui
faz sessões, pelo menos 3 sessões com a criança, de 1h30 cada uma delas, para poder ter uma análise para gerar uma hipótese que leve a um TDAH. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar que só de olhar você já é capaz de fazer o diagnóstico. Tem profissionais que são muito bons nessa área. Mas eu sempre digo, tenha uma segunda opinião que isso vai ajudar você, ok? A segunda disfunção hormonal é um desequilíbrio em outros hormônios que formam o sistema límbico da criança. O sistema límbico é o sistema emocional. As crianças que têm essa disfunção, esse desequilíbrio hormonal, elas têm uma dificuldade enorme em conseguir inibir alguns comportamentos. Por isso a criança se torna muito ansiosa. Geralmente a criança com TDAH, se ela está fazendo alguma coisa e aquilo ali encheu o saco, ela não vai ficar ali. O seu circuito de inibição não vai permitir que ela fique ali. Então ela levanta, ela anda, ela pula, ela cutuca, ela mexe com os outros e tal. Então você veja que aí nós temos uma característica que precisa ser olhada também, precisa ser avaliada por alguém desta área. Para ser diagnosticado efetivamente com o TDAH, nós precisamos de 3 características, né? Para a gente conseguir dizer, não, isso aqui é TDAH. Precisa ter um prejuízo social, ou seja, essa criança, de tão agitada que ela é, e de tanto ficar cutucando os outros, há uma tendência natural de que as outras crianças a isolem. Então a criança acaba ficando mais ali no canto, o que causa também o segundo elemento, que é o prejuízo acadêmico. Então o TDAH normalmente tem notas na média ali menor do que os outros, o que também vai deixando com que ele vá ficando afastado. Isso tem um impacto enorme na autoestima da criança, tem um impacto enorme na capacidade de automotivação dessa criança. Geralmente pessoas com TDAH que não foram tratadas, elas acabam se afastando socialmente dos outros ou sendo afastadas pelos outros. E o terceiro elemento, que é o prejuízo funcional, né? Não consegue fazer as coisas, não consegue executar determinadas coisas. Por exemplo, eu tenho que sentar aqui para fazer uma atividade e essa atividade eu preciso ficar ali meia hora mexendo com aquele motorzinho, por exemplo. O TDAH, geralmente, quando está nessa condição, dificilmente consegue finalizar a atividade. Por isso acaba tendo um prejuízo funcional. Isso vai se refletir depois na sua vida adulta, porque os trabalhos, né, que o sujeito executa precisam ser trabalhos em que ele está se movimentando o tempo todo. Às vezes o sujeito vai trabalhar numa linha de montagem, por exemplo, vai ter uma certa dificuldade. Bom, quais são as comorbidades que estão aqui junto com o TDAH? Para quem não é da área, comorbidade são patologias ou são situações patológicas que estão ali circulantes, né? Estão orbitando o TDAH. A mais comum de todas, sem sombra de dúvida, é a depressão. Com toda certeza. Por quê, professor? Porque você se sente menosprezado, você se sente inferior, você se sente isolado. É evidente que isso vai causar no sujeito um sentimento depressivo. Com o passar do tempo, esse sentimento vira uma patologia, depressão. Segunda comorbidade, ansiedade. Então você veja que eu preciso fazer alguma coisa, não consigo. Preciso fazer outra coisa, não consigo. Preciso fazer outra... Chega uma hora que isso se torna um transtorno também muito sério. Pessoas com TDAH não tratadas na vida adulta e às vezes até mesmo durante a própria adolescência tendem a ir muito para as drogas, a ir muito, né, para a questão do álcool. Isso é extremamente complicado para todo mundo, inclusive para ele. Por isso, sempre é interessante que a gente faça a intervenção, o tratamento, o mais rápido possível. E aí, claro, você vai me perguntar, professor, mas que tipo de tratamento ajuda a resolver o TDAH? Hoje nós temos uma série de programas psicoeducativos, programas que ajudam o indivíduo a regular a sua emoção, a regular a sua ansiedade. Nós temos processos educativos. Aqui em Curitiba, na clínica, quando nós temos um TDAH, eu costumo sempre também formar um grupo das famílias com crianças que têm TDAH. O que o grupo tem a ver? É que no grupo é possível que a gente, além de trocar as experiências, perceber que nós padecemos de coisas muito parecidas, a gente também
faça isso em relação às dicas. Eu faço isso, funciona, eu faço aquilo, não funciona. É importantíssimo que as famílias percebam que TDAH não é uma besteira, não é uma frescura, não é uma coisa de momento. Então tem que bater na criança. Não é nada disso. É uma patologia, precisa ser tratada, precisa ser entendida. Por isso, esse processo de formação de grupos nos possibilita muito a questão de fazer com que as famílias entendam realmente o que é o TDAH. A mesma coisa, meus queridos professores, a gente pode fazer na escola, porque muitos professores que eu conheço não conseguem reconhecer o TDAH, acham que é uma coisa de momento, acham que é uma coisa pessoal do aluno contra o professor, e não se trata disso. A gente tem que trabalhar muito a questão do conhecimento. Aqui eu quero fazer um parênteses importante sobre a questão da causa ainda, né, do TDAH. Eu tenho ouvido falar, por exemplo, que o estilo parental de criação das crianças gera TDAH. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é estilo parental que gera TDAH, não. Vocês já viram aqui que pode ser uma disfunção, pode ser um trauma físico, uma questão a partir de uma infecção, mas o estilo parental não causa TDAH. No entanto, meus queridos, ambientes caóticos, ambientes desorganizados, ambientes desumanizados, em que as pessoas brigam, se tratam na pancada e coisa do gênero, estas situações sim ampliam as consequências do TDAH. Então ela não causa, mas pode agravar com toda certeza. E eu tenho visto muito aqui na clínica e Brasil afora aí nas formações, que situações de ambientes, né, de climas como esse em casa, geram muitas questões que lembram o TDAH. Por isso que é importante o diagnóstico em que a gente consiga fazer uma diferenciação. Por quê? Porque se eu organizo esse ambiente, isto que era um elemento, né, parecido com o TDAH, ele desaparece. Ele não precisa de tratamento medicamentoso. Aí eu concordo com as pessoas quando elas dizem medicamento, neste caso, pode ser prejudicial para a criança. Agora, em existindo o diagnóstico, a intervenção medicamentosa precisa ser feita. A gente não precisa demonizar todo tipo de medicação. Não é assim que a coisa toda funciona. Ok? Alguns cuidados básicos que você pode fazer com o seu filho, com o seu aluno com TDAH. Não deixe ele perto de janela, não deixe ele perto de porta, não deixe o celular do lado dele o tempo todo. Não adianta querer fazer tarefa de casa com a TV ligada. Se tiver muitos distratores no ambiente, a chance de que esses distratores, né, capturem a atenção da criança e fragmentem essa capacidade de permanecer focado é enorme. Por isso, alguns desses cuidados podem ser feitos com resultados muito rápidos e também resultados muito precisos. Joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e, se possível, dê um like lá pra gente tornar esse conhecimento acessível à maior parte das pessoas, né, uma grande quantidade de pessoas. Show de bola? Grande abraço a todos, até a próxima!